Fala galera, quem tá falando aqui é o Agumon Inspector. E no vídeo de hoje, minha gente, eu irei fazer uma parte 2 lá naquele meu videozinho de bastidores de Peter Pan. Mas só que esse aí é inédito. É o que não te contaram, nem me contaram sobre os bastidores de Peter Pan. Gente, por que assim? É por como que todo mundo já sabe que o Bob Driscoll era, que o Bob Driscoll, o Peter Pan ele era viciado em droga. O Tommy Lusky, que fez o Miguelzinho, ele era alcoólatra e tal. Mas só que nesse vídeo é bem diferente. Eu contarei umas coisas bizarras que ninguém nunca ouviu falar sobre o Bob Driscoll, Tommy Lusky e os demais atores que fizeram Peter Pan. Mas enfim, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comente. Então, sem mais delongas, e vamos para o vídeo. Bob Driscoll, o famoso ator mirim aclamado, que cresceu e depois da sua fase criança, se viciou em drogas após a sua fama ir pro saco. E depois se viciar em drogas e depois morrer como um Zé Ninguém. Isso foi o que aconteceu com o nosso queridíssimo Bob Driscoll, que fez o eterno Peter Pan. Mas, pra quem não sabe, a morte de Bob Driscoll causou muita polêmica, isso mesmo. Enfim, em meados de 1983, algumas pessoas, adultos, crianças e adolescentes, estavam relatando em que no prédio abandonado chamado East Village, que eu acho que é o nome do prédio, relataram ter ouvido vozes, ruídos e até mesmo vultos. Alguns declararam que era a imagem de um homem velho, com tipo drogado, magro, debilitado, enfim. Aí então, e o espírito era de ninguém mais, ninguém menos que Bob Driscoll. Exatamente, minha gente. Que para quem não sabe, o East Village foi exatamente o prédio abandonado onde Bob Driscoll, onde o Bob morreu, e onde também duas criancinhas encontraram o corpo dele. Depois desse caso, tiraram o corpo dele e enterraram lá em um lugar, em um cemitério de pessoas que sem identificação. E lá ele foi enterrado como Zé Ninguém. Depois das pessoas reclamarem muito que estavam vendo o Bob Driscoll, que estavam vendo o espírito de Driscoll, o prédio abandonado acabou sendo demolido. E depois dessa, nunca mais se ouve em espírito ou em vulto de Peter Pan. Mas enfim, mó bizarro, né? Eu sei que Bob Driscoll já se envolveu em várias polêmicas, muitas polêmicas, nada boas. Ele até também já foi preso também por uso de drogas. Mas essa aqui foi a mais polêmica de todas. Tommy Lusky, um problemático e peculiar ator e diretor da Disney, que era um alcoólatra tremendo e deu ponto final na sua vida bem novinho, assim como seu amigo Driscoll. Bom, todo mundo já sabe que o nosso queridíssimo Tommy, ele dublou um dos irmãozinhos da Wendy, o Miguel, que é um novinho. Então, todo mundo sabe que eu já contei a história dele milhares de vezes aqui no meu canal antigo. Enfim,
Como todo mundo já sabe, o Tom Lusk ele era alcoólatra por causa da morte do pai dele, do também diretor Tom Lusk, e que ele escondeu disso de todo mundo, se envolveu em processo, polêmica, e acabou morrendo em um acidente de carro. Mas ninguém sabia que o Tommy ele era viciado em droga. Exatamente, o Tommy também ele era viciado em droga, além de ser alcoólatra. Bem, só que isso é meio estranho. Em que tipo de droga ele era viciado? Bom, o tipo de droga que Tommy era viciado era tipo cocaína e heroína, porque aqui o Bob Risco também era viciado em cocaína. Então, né, minha gente, ele era muito viciado em droga, Até que daí um dia, ele foi usar a droga e que ele acabou quase morrendo. Porque que o cara ele foi lá, usou a droga, sei lá o que aconteceu, infartou, teve um ataque cardíaco. Aí então ele sofreu uma overdose. Gente, ele quase morreu. A vida dele quase se foi. Mas enfim, o que se sabe é que ele tava numa festa, não era festa em família, mas só que provavelmente era em festa lá da Disney, que o povo lá fazia festa. Então o Tom ele foi lá se trancou no banheiro, ou ficou lá fora, foi-se embora, usou a droga e acabou tendo a overdose. Mas, então, ele quase morreu, minha gente, ele quase morreu. Então teve um pessoal lá que viu lá, se preocupou, então viu ele estatalado no chão e decidiu ligar pra ambulância, né? Então o Tommy foi levado para o hospital, acordou e ele realmente nem sabia do que aconteceu. Ele nem sabia do que aconteceu. Ele nem se lembrava mais de cocaína, heroína, o diabo 4, ele não se lembrava de nada. Mas enfim, essa simplesmente foi a experiência mais bizarra que o Tommy já teve, porque além de alcoólatra, ele era viciado em drogas e quase morreu por causa disso. E depois daquele dia, nunca mais se falou sobre isso, e o Tommy deu força para as drogas e deu sua vida ao alcoolismo, que infelizmente acabou tirando sua vida. Hans Conniente, o famoso vilão Capitão Gancho. Esse cara, eu não tenho muito o que falar dele, mas só se sabe que ele era um ator bastante popular. Ele também era um dublador bastante popular. E que o cara era muito foda da Disney. O cara ele arrasava. Mas o que ninguém sabe, minha gente, é sobre os restos mortais. Mas assim, no aspecto do nada, você começa a falar resto mortal do cara. Mas enfim, minha gente, é porque que quando o Hans morreu, que foi em 1982, os restos mortais deles foram doados a laboratório científico. Exatamente. O que sentido faz isso? O ator morre, aí tá a família dele. Foda-se, vamos usar os restos mortais dele pra laboratório. Que porra foi o que deu, mano? Pelo amor de Deus. Mas enfim, não se sabe se realmente fizeram isso com os restos mortais dele, ou se é mentira, ou se até mesmo não aconteceu. Mas alguns relatam também que os restos mortais de Hans Conniente acabaram sumindo. Isso mesmo, desaparecendo. E isso aí é um caso bem estranho. Porque que o ator... Porque que assim, né? Um reino mortal de uma pessoa ninguém liga. Mas se for de ator, então que o pau come. Mas enfim, até hoje não se sabe o que aconteceu com os restos mortais de Hans Conniente.
mas eu espero que estejam enterrados no seu devido túmulo. Marilyn Monroe. Todo mundo deve conhecer esta famosa atriz, que era viciada em drogas, tinha uma vida cheia de sofrimentos e acabou morrendo bem nova em 1962, de uma overdose ou até mesmo de um possível suicídio. Enfim, há rumores que Tinkerbell, a Sininho, foi baseada em Marilyn Monroe, mas na realidade o design da personagem foi baseada na atriz Margaret Qualley. Então, a Margaret Qualley, ela pousou para cena de filme de referência. Aí, assim também, alguns falam que os desenhistas se inspiraram em Marilyn Monroe na sexualidade de Marilyn Monroe para fazer assim. Então é por isso que essa sexualidade da assim é muito polêmica, porque estão dizendo que a sexualidade, entre aspas, da Sininho foi inspirada na sexualidade, entre aspas, de Marilyn Monroe. E todo mundo já sabe, Marilyn Monroe, ela tinha, né, um jeito bastante assim, sensual e tal. Mas enfim, é uma coisa bem sinistra. Mas não se sabe se os desenhistas eles realmente se inspiraram em Marilyn Monroe para fazer a sexualidade, entre aspas, de Sininho. Mas na verdade quem fez referência de modelo ao vivo da personagem foi a atriz Margaret Qualley. Bill Thompson, o Sr. Smith, exatamente. Até o Sr. Smith não escapou do terrível bastidores do Peter Pan. Enfim, o que aconteceu com o Bill Thompson? Bom, pelo que eu sei, nada de ruim aconteceu com esse cara. Porque que esse cara, ele é extremamente famoso pela Disney por ter interpretado varíssimos papéis. Por exemplo, além de ser o Smith, ele também dublou o Coelho Branco da Alice, o Dodô da Alice também, o Rei Humberto da Bela Adormecida, o Joca da Dama Vagabunda, enfim, um monte. Mas enfim, o que aconteceu com o Bill foi o seguinte: ele teve simplesmente um enorme prejuízo na Segunda Guerra Mundial. Por volta de 1943, peraí, minha gente, eu voltei aqui, tô de volta, porque a internet tinha caído aqui, mas enfim, continuando aqui. Enfim, o Bill Thompson, ele teve um prejuízo enorme na Segunda Guerra Mundial. Enfim, por volta de 1943, a próspera carreira de Thompson, que ele mal tinha começado, foi interrompida quando ele infelizmente se juntou à Marinha do Zewa durante a Segunda Guerra Mundial. E todos os personagens que ele tinha feito foram abandonados. E isso prejudicou muito o pobre do Bill, que ele ficou realmente muito triste. E ele quase entrou em depressão por causa disso. Enfim, pra vocês verem, né, como a Segunda Guerra Mundial realmente fudeu com a vida de todo mundo. Mas enfim, o Bill Thompson ficou com depressão, mas depois ele voltou ao normal, graças a Deus. Foram alguns anos difíceis e tal, mas graças a Deus que ele voltou, que ele ficou de volta. E então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje sobre o que não te contaram, sobre os bastidores do Peter Pan, e agora eu tô te contando. Mas enfim, agora eu terei que dar fora. Até outro dia. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Falou e tchau.